mó sucesso essa série aí de organização da Marie Kondo. Mas como é que faz isso na prática? Então já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou te mostrar como. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Quando eu fiquei sabendo que a Netflix ia fazer uma série sobre organização e que ia ser com a Marie Kondo, eu fiquei tipo, um pouco empolgada. Um pocão empolgada? Pergunta pro Diego, eu tava empolgada mesmo. Desde que eu comecei a Organiza Daphne, ela foi uma inspiração pra mim. Ela foi meio que minha referência sobre organização. A minha maior referência, na verdade. E o que mais me chamava a atenção da Marie Kondo, nos livros dela, no método, é que ela sempre falou de organização de um jeito, tipo, prático, simples, leve. Porque organização não é todo mundo que gosta. Não sei se vocês sabem, eu ouço muito. Ai, eu odeio organização. Nossa, eu não gosto de organização. Eu não sei como as pessoas gostam de ser organizadas. E isso era meio surreal pra mim, porque a organização estava tão presente no meu dia que eu falava, como é que eu vou falar sobre isso de um jeito de boaça, assim? E a Marie Kondo consegue fazer isso muito bem, sabe? Sem impor nenhum tipo de regra e sem julgar ninguém, sabe? Sem ficar criticando as pessoas pela quantidade de coisas que ela tem dentro de casa. Mas aí podemos nos perguntar aqui, tá, mas como é que funciona esse com Marie? Na série a gente consegue ter uma boa ideia de como funciona o com Marie, mas ela é bem simplista, assim, ela não fica falando bem detalhadamente como ela faz nos livros. E se você não leu o livro ainda, ou se você quer relembrar esse método, eu fiz um vídeo resumindo todas as etapas, mas um pouquinho mais explicado do que ela faz na série. Daí você pode aplicar aí na sua casa. A primeira coisa que é primordial e toda vez tem que começar, independente da categoria que a gente estiver falando, é o descarte. A Marie Kondo fala que sempre a gente precisa começar pelo descarte. A gente vai acumulando as coisas ao longo dos anos. A gente compra coisa, a gente ganha coisa, e nem sempre quando uma coisa entra, outra coisa sai. O que fica aí essa dica que pode ser uma técnica muito bem aplicada aí. Se, por exemplo, você comprou uma brusinha, você tira uma brusinha. Você ganhou uma brusinha, você tira uma brusinha. Eu juro que dá certo e normalmente você se empolga. Eu, quando ganho alguma coisa que eu gostei muito, eu vou no meu armário e acabo tirando 3 peças iguais, assim. Então lembra que pra cada categoria, a gente sempre começa pelo descarte. Juntar todas as coisas dessa categoria e ver o que fica e o que sai. A Marie Kondo divide as coisas dentro da sua casa em 5 categorias. Então eu vou passar por cada uma delas. A primeira categoria são as roupas. Isso dá pra perceber bem na série, porque ela sempre começa pelas roupas. Ela diz que são as coisas que a gente normalmente tem mais facilidade pra ver se a gente gosta ou não gosta. Com as roupas a ideia é bem simples, é tirar tudo do guarda-roupa, tudo mesmo, e não esquecer de trazer também pra essa pilha que você vai fazer com as suas roupas, aquelas roupas que estejam pra passar ou pra lavar. Você tem que pegar todas as roupas que estão na sua casa e que te pertencem, colocar elas todas em um lugar só, fazer uma pilha de roupas, pode ser em cima da cama, pra você poder olhar uma por uma e olhar pra ela, segurar e falar, essa roupa me faz feliz? Eu me sinto bem com ela? E aí você tem que repetir o processo com cada uma das peças que você pegar. A ideia é que você mantenha no seu guarda-roupa só aquelas roupas que você respondeu sim pras perguntas. A segunda categoria que ela sugere que a gente arrume são os livros. A ideia é bem parecida com as roupas. Pega os livros, tira todos da estante e sem preguiça, tá bom? Ela fala que a gente tem que tirar todos os livros da estante porque eles acabam ficando invisíveis na estante. Se você ficar só olhando pra estante, vendo, ah, esse aqui eu quero, esse eu não quero, você não tem a oportunidade de segurar ele na mão e ver, isso aqui ainda faz sentido na minha vida? Esse livro ainda é muito importante pra mim? Tem muitos livros que a gente compra e que a gente ganha, que são aqueles livros que você leu a história e às vezes é tão mais importante você passar pra frente pra que essa história seja espalhada do que necessariamente você ficar com um livro que você não vai ler de novo porque você já conhece o final da história. A gente consegue separar os livros em 4 subcategorias, que são a categoria geral, que a gente lê por diversão, eu, no caso, livros de romance, que eu gosto muito. A segunda categoria é a categoria prática, que são livros de referência, receita, aquelas que você vai lá e busca a informação pra fazer alguma coisa. A terceira categoria é visual, então aqueles livros de imagem, de fotografia, e revistas. Ela coloca aqui junto com os livros, revistas. Na série é tão bonitinho quando ela fala que você tem que pegar o livro e passar a mão nele pra ele acordar, porque normalmente o livro ele fica quieto dentro da estante, então ela sugere que você pegue cada um deles e acorde eles e olhe e vê se faz sentido manter ele na sua estante. Porque eu sei que muitas pessoas colecionam livros, aí elas entram em uma outra categoria, que é uma categoria à parte, que é de coleção
coleção. E aí é outra coisa. Todos os outros livros que não fazem parte de uma coleção, que você tem que olhar e ver se faz sentido manter. A próxima categoria que a gente tem que organizar são os documentos. No livro é muito engraçado, porque a Marie fala assim, em geral, essa parte de documentos, na sua grande maioria, tudo vai pro lixo. E aí é um pouco assustador a hora que ela fala isso, porque você fala, nossa, documento parece uma coisa muito séria, como assim jogar tudo no lixo? E ela lembra que a gente costuma guardar muito papel. Vai chegando as coisas pelo correio, vai chegando algum tipo de documento que a gente vai imprimindo e tal, e aí a gente vai só acumulando e não para pra pensar se ele é realmente necessário que fique ali. Essa categoria é um pouco mais fácil, no sentido que, normalmente, esse tipo de documento não traz nenhum tipo de alegria, então você não tem que ficar olhando pra ele e falar, ai, será que isso me faz feliz? Normalmente não tem nenhum sentimento envolvido. Então qualquer coisa que não se encaixar nessas subcategorias que eu vou falar, você pode jogar fora. A primeira subcategoria é o de uso atual. Então, por exemplo, uma conta que você tem que pagar, alguma coisa que fica na caixinha ali que você precisa entregar pra alguém, ou alguma coisa que você precisa levar pra autenticar, alguma coisa assim, que você tá usando agora. A segunda são aqueles documentos que vão ser necessários por algum tempo. Então, por exemplo, quando a gente paga a conta, a gente guarda essas contas por um determinado tempo. Porque se der algum problema, ou se a empresa precisar que você prove que você pagou ou quitou alguma coisa, é importante que você mantenha. Esses documentos de contas, principalmente, normalmente eles têm um prazo que são diferentes dependendo da conta, dependendo do tipo de coisa. Então, você pode se certificar de quanto tempo você precisa guardar essa documentação direto com a empresa. Normalmente, contas de consumo, elas acabam no final do ano mandando uma cartinha falando, olha, você pagou tudo no ano X. Aí você pode jogar todos aqueles papéis, aqueles 12 papéis de conta fora, e aí você guarda só a cartinha referente ao ano, falando que tá tudo certinho. Se a empresa não fizer isso, entre em contato, procura na internet, que normalmente eles falam por quanto tempo você precisa guardar aquele documento. E a terceira subcategoria são aqueles documentos que você tem que guardar pra todo sempre. Certidão de nascimento, certidão de casamento, documento da sua casa, que seja sua, que você pagou, etc. Essas coisas você vai ter que guardar pra sempre. Então lembra de ter um espaço certinho pra eles, tá? Porque papelada é um pouco chato. E por isso que tem muitas lojas por aí que vendem pastas, aquelas pastas sanfonadas, que é pra facilitar mesmo, pra você guardar as suas coisas, esses documentos que você precisa manter. Escolhe um lugar, deixa tudo no mesmo lugar, não vai espalhando o documento pela casa, porque senão você nunca vai lembrar onde tá exatamente o que você precisa. A próxima categoria são os itens diversos, que ela chama de komono. Eu não sei se sonoramente é isso, mas eu leio komono. E dentro desses itens diversos podem estar DVD, CD, produto de beleza, maquiagem, acessório, equipamento eletrônico, utilidades para casa e aquelas outras coisas que ela chama de provisões de casa, que são produtos de limpeza da casa, essas coisas. Como sempre, dá uma olhada em tudo, seleciona o que fica, seleciona o que vai embora e o que não te traz alegria. Quando a gente estiver falando sobre produto, vê se tá na data de validade ainda. Ah, entra aqui também nesse komono aqueles presentes que você ganhou e que você nunca vai usar. A gente até tava conversando no Instagram sobre isso, sobre essa regra de etiqueta, talvez, que às vezes a gente tem que guardar um presente que a gente ganhou, mas que a gente não tem nada a ver com a gente não vai usar. Não faz sentido. A pessoa, eu tenho certeza que vai ficar muito mais feliz se você trocar por alguma coisa que você realmente gosta, ou simplesmente ser sincera e passar pra frente e falar, olha, não faz sentido pra mim, mas tá tudo bem, obrigado por ter lembrado de mim. Na hora do descarte, você pode pensar em jogar fora caixa de eletrônico desnecessária, fios que você não sabe de onde são, que costuma acontecer na casa de todo mundo. Por exemplo, sabe quando você troca de celular e aí você simplesmente larga o outro celular ou bota dentro de uma caixa e aí o fio antigo dele vai para um lado, o celular vai pro outro e aí depois você vai olhar de novo, aquele fio não faz sentido nenhum tá lá, porque você não usa. Pra que você tá guardando? O importante é lembrar que assim, não acumula coisas desnecessárias. E a última categoria que você vai precisar organizar são aquelas que têm valor sentimental. Elas são as últimas a serem organizadas porque elas são as mais difíceis. É muito importante, é muito mesmo importante nessa categoria você separar um tempo para segurar cada uma das coisas e tá concentrado exatamente nesse momento para ver se realmente você quer manter essas coisas. A gente pode falar sobre um bichinho de pelúcia, a gente pode estar falando sobre um álbum de fotografia, a gente pode estar falando sobre um papel de bala, de alguma coisa que te lembra, alguma coisa que aconteceu. Tudo bem você querer guardar algumas coisas
assim. Mas você precisa olhar e ver se aquele sentimento ainda realmente existe e se aquilo realmente te traz felicidade a ponto de você separar um espacinho para deixar ela guardada na sua casa. Mas, como Dona Marie Kondo sempre fala, nada de tirar as coisas da sua casa e falar assim, não, aqui ó, limpei tudo, e aí você leva pra casa da sua mãe. Não faz isso. Quando a gente tá falando sobre descarte, é descarte mesmo, não é pra tirar da sua casa pra deixar organizado e bagunçar a casa de outra pessoa. E é assim que funciona o KonMari. Me conta se você já sabia todas as categorias e se você já aplicou aí na sua casa. Não esquece de deixar seu joinha, de clicar aqui pra continuar assistindo os vídeos do Organiza Daphne e compartilha esse vídeo pra alguém que tá te perguntando, mas como é que funciona esse negócio aí de Marie Kondo? Um beijo!